Olá, boa noite! Vou aguardar um pouquinho esses seguidores que estão ansiosos para saber como tudo começou. Olá, olá, tudo bem? Boa noite, quem está chegando. Um beijo no coração de cada um. Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui hoje para contar um pouquinho para vocês de como tudo isso começou. Tô vendo que tem muita gente ansiosa para saber. Boa noite! Boa noite! Que coisa boa! Vamos dar 2 minutinhos para todo mundo ir chegando. Olá, olá, tem gente de Friburgo, tem gente de Areal, Vivi Tosto, um beijo no seu coração, obrigada, Nasta, Mari, Sidney, Anne, coisa boa, muita gente entrando, obrigada pelo carinho de todos vocês, estou muito, muito animada de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, tem muita gente chegando. Chega mais que eu vou te contar. Minha mãe tá aí com a gente também. Beijo, mãe. Muito bom. Verinha. Que delícia, gente. Tenho certeza que essa live vai ser uma delícia. Eu já vou dizendo pra vocês. Hoje eu tô só eu aqui, ó. Eu e vocês nessa live pra contar tudo pra vocês. E vocês podem perguntar aqui, que quando estiver chegando no finalzinho da live, eu vou estar dando uma paradinha para dar uma olhada e responder algumas perguntas e a gente fazer essa linda interação com todos vocês. Denise Aquarone, Eriquinha, boa noite, boa noite. Vamos lá, Celi chegando. Tá bonito, tem um quórum bonito. Daqui a 1 minutinho eu vou estar começando. Dani, um beijo no seu coração. Nossa, quanta gente linda aqui comigo. Obrigada, muito obrigada. Vamos que vamos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, curtindo esse momento, um momento muito especial, que eu quero contar muita coisa legal para vocês, coisas que vocês nem imaginam. Ney, tá aqui com a gente também. Um beijo, Ney. Que coisa boa. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos começar, né? Que eu tô ansiosa. Muitos corações para vocês também. Olha, sejam muito bem-vindos, meu padrinho aí também. Um beijo para todos. Que delícia. Muito obrigada, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho, vamos voltar lá no passado e contar um pouquinho de como tudo começou, né? O primeiro momento que eu entrei para fazer dança, é sobre isso que eu vou começar falando para vocês. Quando eu comecei a dançar, eu era bem pequena, era numa, tipo academia de escola, né? Tinha uma aula. No finalzinho, quando acabava a aula, né, do colégio, a gente se dirigia direto para a sala de balé para fazer aula. Então eu deveria ter ali por volta de uns 5, 6 anos. E na época, quando eu forcei a flexibilidade, eu achei que doeu um pouco, me desanimei. E aí saí e falei, não quero mais. Falei com a minha mãe, né, com meus pais, com meus avós, porque minha avó era a pessoa que ia me buscar no colégio na época, meus pais trabalhavam muito o dia todo. E eu falei, não quero mais fazer. E aí depois passou um tempo, as minhas amigas lá da escola falavam. Nessa época eu estava estudando, né, eu fiz, na época era primário, na minha época, hoje é Fundamental 1. Mas na época as minhas amigas falavam, Cris, volta, vamos fazer balé, vamos fazer jazz. Eu falei, não, dói, é difícil. Aí, e não quis voltar. Aí aos meus 9 anos de idade, eu falei, tá bom, vocês estão falando que a professora é tão legal, então eu vou voltar. E aí, para minha surpresa, né, não era mais aquela empresa que anteriormente eu não queria, né, era já um outro grupo, era da Academia Bel Dance,
com a Helena Andrade, né? Helena Cristina Andrade, que era filha da Helena Andrade, que a gente até hoje carinhosamente chama de tia Heleninha. Nessa academia eu tive a oportunidade também de começar a fazer sapateado com a Luciana Guedes e fiz aula com várias professoras maravilhosas que, além da técnica do balé, plantaram em mim um grande amor, né? Pela arte e pela dança, que eu acho que é isso, né? O encantamento tá aí. A gente faz aquelas sequências todas coreográficas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, e uma que emenda em outra, mas o gostoso é a gente, né, sentir quando a dança tá saindo lá do nosso coração, aquele amor que a gente tem, aquele entusiasmo no que a gente tá fazendo. E foi assim que tudo começou. Então eu fiz muitas aulas, eu não era boa, né? Algumas pessoas que me conhecem falam assim, a Cris era maravilhosa, ela começou maravilhosa, ela chegou, já tinha um dom da dança, abria a perna bem, tinha um ritmo maravilhoso. Não é verdade, gente. Né? Até eu brinco, né? Quando eu vou lá na academia, converso com a tia Heleninha, ela fala assim, Cris, você era aquela aluna que a gente pensa assim, por que não foi fazer natação, vôlei? Porque eu não tinha um bom ritmo, sempre fui aceleradíssima e não tinha boa flexibilidade, né? E então, isso me exigiu, desde lá do começo, muita dedicação. E hoje, eu olhando assim, né? Hoje eu tô com 45 anos, eu tô contando pra vocês de quando eu tinha 9. Hoje eu vejo o quanto o balé me ajudou. No sentido de tem que ter perseverança, você tem que saber realmente o que você quer. E isso é muito interessante, né? Isso é muito bacana. Quando eu vejo hoje todos os projetos que eu tenho, que eu vou contar aqui para vocês também, eu vejo que isso é muito importante. A gente passar o tempo inteiro para as nossas alunas essa coisa do comprometimento, da dedicação, da perseverança, de não desistir jamais. Eu lembro que eu sempre, quando eu dava aula, eu falava assim para minha aluna, quando você falar que não sabe, se você realmente quiser falar que não sabe alguma coisa, você fala assim, não sei ainda. Porque não sabe ainda. Se você quiser, você vai correr atrás e vai aprender e vai fazer muito bem, né? E isso é muito importante. Então foi assim, o iniciozinho foi bem desse jeito, eu correndo atrás, e era muito engraçado, porque eu me lembro, eu chegava no balé assim meia hora antes da aula, arrumadíssima, maquiadíssima, com um batom rosa pink, que vocês não têm ideia. E aí isso tudo foi muito, muito legal. Então foi assim, né, essa minha parte da infância. Mas eu não fazia só balé. Eu fazia balé, eu fazia jazz, eu fazia sapateado, eu fazia dança espanhola e mais o que aparecesse pela frente. E aí a vida foi passando, né? Eu sempre fui muito estudiosa também, muito dedicada, mas a minha família, ela era classe média para classe média baixa, e dança, a gente não tinha várias oportunidades, né? A gente tinha alguns locais que tinham uma boa aula de qualidade de dança. E aí o que acontecia? Para uma família de classe média baixa não era fácil a gente dar conta de todo o orçamento e ainda, né, fazer com que seu filho tivesse essa oportunidade. Então eu contei muito com a ajuda dos meus avós, né? Meus pais contavam com essa ajuda. E graças a Deus meus avós tiveram essa... Opa, vamos apoiar, vamos incentivar a cultura, a arte, a dança. E que bom, né? Hoje eu agradeço, né? Infelizmente hoje eles não estão mais aqui conosco, mas eu agradeço muito a Deus por eles terem sido tão sábios e terem permitido, né, que eu continuasse fazendo aquela atividade. E aí, no meio dessa loucura toda de estudo, de dança, tive a oportunidade de dançar em milhares de lugares muito legais, né? A Academia Beldance ia a muitos festivais, nós dançávamos no Clube Municipal, nós dançávamos na Feira da Providência, fizemos muitas vezes aquele programa Bem Forte. Então, assim, eu queria era me apresentar. Eu queria estar ali, pertinho da plateia,
plateia, sentindo aquele frio na barriga, né? Que eu sempre falo para minhas alunas, aquele frio da barriga é do comprometimento, é porque você quer entrar naquele momento para se apresentar e dar o melhor de si. Então isso foi assim, eu fui pegando muita experiência porque eu dançava em qualquer lugar. A tia Heleninha ou qualquer outro local que chamasse, ela já sabia que podia contar comigo e eu dançava feliz. Aquilo ali é minha vida e eu percebo que é até hoje, né? Quando eu danço, parece que muda uma chave, né? Os meus problemas desaparecem, eu relaxo, eu oxigeno. E nessa condução toda, né, vem os estudos ali batendo a porta, né, brigando, né, o tempo fica naquela briga que você tem que se dedicar para os estudos, mas você também não quer parar de se dedicar para a dança. E eu queria muito fazer medicina. Eu sempre quis fazer medicina, fui muito incentivada pelos meus pais para fazer medicina, né? Então estudei, fiz muitos cursos, fiz anatomia e emergência, fiz cursos de primeiros socorros, para ver se realmente eu me identificaria com essa profissão. E realmente eu falei, nossa, é a medicina. A medicina me encanta. A possibilidade de você curar o outro, né? Tá em suas mãos. Isso me deixava assim, sabe, completamente vislumbrada. Só que o vestibular foi chegando. E aos 14 anos, eu já tinha sido inserida para o mercado de trabalho. Então eu já trabalhava, né? Aos 16 anos eu já tinha turmas de dança. Já tinha um local que eu dava aula, que foi o curso musical Garritano, que inclusive foi um dos primeiros lugares que me abriu assim para ter turma, né, da Lourdes Garritano. Ganhei muita experiência lá. Lá eu era responsável, né, por essa parte da dança, dava as minhas aulas. Na época eu já dava aula também de dança de rua. Nossa, tenho alunas até hoje que conversam comigo e falam que viveram momentos únicos, né? Lá atrás, olha, eu tô contando para vocês coisas de mais de 20 anos atrás. E tudo isso foi muito enriquecedor para mim. Só que na hora de eu marcar o vestibular, vocês podem imaginar, né? Como é que alguém que já trabalha com dança pode marcar para medicina, né? Eu falei assim, não. Se eu marcar para medicina, eu vou ter que optar e vou ter que largar o que eu amo, que é a dança, porque eu gosto de fazer tudo muito bem feito. Então, eu não optei por medicina e foi aí que foi assim um grande susto para toda a minha família, né? Eu imagino, deve ter não, né? Tô vendo que tem um monte de gente aqui comigo hoje da cultura, da música, da dança. A gente sabe o quanto nossa família, né, se preocupa conosco, o quanto a nossa família fica ali, meu Deus, como que a minha filha vai optar por uma profissão que talvez ela não consiga, né, sobreviver dela, né, se bancar ou conseguir pagar todas as contas da sua família. E aí foi a parte que foi assim mais complicada, né? Não que outras não fossem, mas essa, que eu ainda era muito menina, eu acho, apesar do meu amadurecimento profissional, eu tive que bater e falar assim, não, eu não posso fazer medicina, porque eu não vou ficar feliz se eu não estiver na dança. Nossa, até me emociono de falar isso. E aí os meus pais, né? Minha mãe sempre do meu lado, o meu pai também, mas o meu pai ficou muito chocado com essa escolha e falou assim, minha filha, você tem certeza disso? Você realmente não vai fazer medicina? Porque lá no passado, entendia-se, né? Vocês sabem disso, que o que era profissão? O que era profissão para um pai incentivar um filho, que ia mudar, né, a história familiar, que a pessoa ia ter uma vida estável? Era medicina, engenharia e advocacia. Aí eu vou escolher dança. Eu vou deixar, né, depois de tantos cursos, tanto dinheiro investido, eu não fazer dança, eu não ia fazer medicina, optar por dança. Enfim, como eu tinha muitos cursos, eu realmente gostava dessa parte toda de corpo humano, de musculatura, fisiologia, cinesiologia, e eu já dava aula, eu optei por educação física. Então, hoje eu sou formada em educação física, pós-graduada em treinamento desportivo, sou maître de balé também, e a minha vida foi dentro desse movimento,
o que eu acho que a vida de todos, na verdade, é um grande movimento, né? A gente precisa estar sempre se movimentando para que mais coisas aconteçam na nossa vida. E eu sou assim, extremamente proativa, inquieta. Quando começa a ficar tudo um pouco mais calmo, eu quero mais, eu quero inventar, eu quero fazer as coisas acontecerem. Isso foi muito bom para minha vida, porque abriu, né, assim, um leque de opções, de oportunidades. E eu fui para a educação física, onde eu trabalhei muitos anos dentro de escolas com educação física escolar, que era, apesar de eu ser pós-graduada em treinamento desportivo, eu me vi muito na educação física escolar, porque eu já era professora desde os 14 anos, né? E eu amo, gente, eu amo crianças, eu amo adolescentes, eu amo terceira idade. Tudo isso, para mim, é muito mágico, é muito especial. Eu estar o tempo inteiro podendo ajudar alguém, escutar o que uma criança tem para falar, poder ajudá-la, saber que ela aprendeu alguma coisa comigo, que ela vai levar para a vida toda. E aí a gente foi vendo. E nessa parte que eu dava aula de educação física era muito legal, porque eu estava na escola e eu ajudava a escola inteira a coreografar as festas juninas, as aberturas das Olimpíadas, todos os eventos que tinham na escola. Desculpa, na escola tinham dança. Não tinham como não ter, porque se eu tava lá dentro, eu já dava um jeito de me enfiar pra dança aparecer. E isso que eu tô contando pra vocês, eu com 20 anos de idade. Porque eu passei, né, no meu ensino médio, eu passei por um colégio que infelizmente já faliu, aqui na Tijuca, ali pelo Andaraí, na rua Amaral. Talvez alguém aqui conheça. Colégio de Integração Comunitária, que era o 5. E nesse colégio, eles me acolheram muito novinha. Eu entrei para a faculdade com 18 anos, e aí quando eu fui lá visitar o pessoal, eles falaram assim: Cris, você já preparou tantos eventos aqui pra gente sendo aluna com 17, 18 anos, que não tem como a gente não contratar você. E aí eu com 18 anos eu fui contratada. Isso assim, gente, isso é para muito poucos, né? Hoje você viver de cultura, de dança, que é o meu segmento principal, né? Você ser contratada por algum lugar, isso é muito, muito difícil. Então hoje eu vou dizer para vocês, eu batalho muito, eu luto muito, e eu vou contar aqui muito mais para todos vocês que estão aqui comigo, para que novas gerações, né, tenham algumas facilidades que a gente não vê hoje. E algumas questões, alguns problemas, né, que hoje são tão latentes, eram problemas lá do passado. Então, assim, problemas do passado que são tão atuais, que a gente não vê a coisa melhorando, acontecendo como deveria ser. E foi assim que, dessa forma, eu fiz educação física e depois, logo em seguida, recebi um convite de uma grande amiga que me levou e me apresentou para o Silvio Lengruber. E aí, no Silvio Lengruber, eu fiz teatro musical. E foi muito especial, porque lá eu tive a oportunidade de dançar, de cantar, de representar, aprendi muito com ele. Silvio Lengruber, até bem pouco tempo, era o coreógrafo das meninas do Faustão. E lá, com o Silvio Lengruber, eu tive o grande prazer de conhecer uma grande amiga, a Cláudia Peçanha. Né? Claudinha, olha, eu não tô conseguindo acompanhar todas as mensagens aqui, mas se você estiver aqui comigo, eu tenho que te dar, assim, um beijo no seu coração. A Claudinha me levou para fazer, assim, o meu primeiro trabalho profissional, que foi no circo do Beto Carreiro, com Beto Carreiro ainda vivo, olha isso. E eu tive o prazer de dançar, não é o Beto Carreiro lá do Sul, o Beto Carreiro, o circo do Beto Carreiro estava numa turnê aqui no Rio de Janeiro. E quando eu fui para lá, foi muito, muito, muito interessante o que aconteceu, perto de muitas coisas que eu vejo hoje. Eu fui acolhida, eu era bem menina, eu fui acolhida pelo grupo, que já era um grupo que já fazia trabalhos para Cláudia Peçanha, e fui acolhida de uma forma muito especial. Aquelas dançarinas todas me ensinando a colocar cílio postiço, a fazer as amarrações todas que tinham da meia para meia não descer, a meia não abaixar, não sei o que lá.
Então foi assim, incrível. Então, Claudinha, obrigada por você acreditar em mim quando eu era menina ainda. Isso é muito bacana, porque na minha academia, né, que eu vou chegar lá e vou contar pra vocês como a academia também surgiu, a gente percebe várias pessoas que falam assim pra mim, olha, eu tentei fazer estágio em outras academias, mas eles me pediram experiência. Gente, veja bem o que eu tô contando pra vocês. Eu tenho pessoas que eu recebo na minha academia para estagiar, que bateram em outras portas e não conseguiram estágio, porque as pessoas pediram experiência. Mas o estágio não é para ter experiência, né? Então, assim, lá com a Claudinha, ela me acolheu e eu aprendi muita coisa lá com a Claudinha. E aí, depois da Claudinha, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo Kilvi, né? Na época, ele era lá da Casa de Dança Carlinhos de Jesus. Ele me convidou para dar aula de dança espanhola e balé infantil. E aí, eu fiquei na Casa de Dança Carlinhos de Jesus por muitos anos. Mas nos primeiros 6 meses, o meu grande sonho era ser da companhia. Eu tinha uma experiência bem pequenininha de dança de salão nessa época. Eu, no curso musical Garritano, eu tinha feito um pouco de aula de dança de salão, tinha me apresentado com coisas simples. Eu passei também por um outro lugar, uma outra academia, que se chamava Sindicato da Dança, que era do Marcelo Ferreira e do Luiz Florião, onde eu fiz também um pouquinho de dança de salão. Até me apresentei num evento de salsa com uma coreografia de forró. Olha que curioso. E foi lá que o Carlinhos de Jesus também me viu, me conheceu. E eu fui para a Casa de Dança Carlinhos de Jesus dar aula, cobiçando, né? O que todo dançarino naquela época queria. Que era o quê? Era participar da companhia do Carlinhos de Jesus. E eu fiquei assim, eu falei, será que um dia eu vou chegar a conseguir, né? Na companhia? Mas é aquilo, com dedicação, com perseverança, com a predisposição, a fé, a gente chega onde a gente quiser. E foi quando o Kilvi me chamou, como eu falei pra vocês, eu comecei dando aula. Isso foi, vou dizer pra vocês, isso foi no ano de 2001. E uma pessoa que estava ensaiando a comissão de frente, naquela época, eles estavam ensaiando para a comissão de frente daquelas bonecas que explodiram da mala na Mangueira em 2002. A pessoa se machucou. E aí, conclusão. Olha, gente, eu fui convidada por uma indicação da Simone Gabriel. Ela já me conhecia lá do Silvio Lengruber. E ela falou, falou de mim pro Carlinhos. E eu fui convidada para fazer um teste para essa comissão de frente. E fiquei. E aí eu fui a boneca que explodiu da mala, que, olha, foi uma comissão que marcou minha vida. Gente, vocês não têm ideia o quanto essa comissão marcou minha vida. Eu já explodi de várias bolsas em vários lugares, em várias comunidades do Rio de Janeiro, que vocês não têm ideia. E as crianças ficam tão encantadas, sabe, quando vem a boneca saindo da mala. Primeiro porque ela sai da mala, né, toda assim, molinha e apertadinha. E porque é mágico, né? As crianças curtem muito essa cultura. E aí eu fiquei ali, e nisso o Carlinhos me chamou para a companhia dele. E foi uma luta, gente. Você imagina uma bailarina completamente andeor, durinha, ter que requebrar, amolecer tudo, fazer o pezinho ficar andedã, né? Que é quando os pezinhos estão normais, como a gente nasce. O andeor é o pé aberto assim da bailarina. E aí foi uma luta, muita gente me ajudou, eu tive várias pessoas na companhia que ensaiavam comigo, os meninos tinham muita paciência, o diretor Marcelo Moragas também, quantas milhares de vezes ele falou, fecha os pés, bailarina. E mais uma vez foi uma história de muita luta, e eu fiz várias comissões, né? Inclusive tô vendo a Jane aqui, queridíssima da banda Radial 80, Jane, um beijo no seu coração. E aí eu fiz a comissão que o Carlinhos levitou, né? Eu era hebreia e eu tô falando da Jane porque a Jane foi uma das figurinistas, né? A esse tempo todo atrás, aí 20 e poucos anos atrás, ela foi a figurinista dessa comissão. E a gente voltou, né, a se encontrar agora, foi muito legal. E depois disso eu fiz várias comissões. E teve um ano que eu não fiz comissão da Mangueira.
fiz comissão da Portela. E aí eu fui a Clara Nunes da Portela e foi muito legal que teve um erro, né, do jornalismo, porque a Vanessa da Mata ia sair na Portela. E aí, o que aconteceu? Simplesmente a Vanessa da Mata, ela veio no último carro da escola e eu estava fazendo parte da comissão de frente no Abre Alas. Então foi um furo de reportagem. Eu saí em várias fotos de vários jornais como sendo a Vanessa da Mata. Depois vocês olhem aí no Instagram, tem uma foto minha com cabelo assim lindo de Clara Nunes. E depois a gente teve a oportunidade de voltar no desfile das campeãs e a gente se falou e a gente, não, vou te esperar, vamos lá. E a gente teve a oportunidade de tirar uma foto juntas. Eu e a Vanessa, foi assim super legal isso. Foi um acontecimento assim muito curioso do carnaval. E eu agradeço ter essa oportunidade de fazer a Clara Nunes, né? Nossa, olha só, olha bem quem eu estava representando. Foi uma oportunidade que o Márcio Moura me deu. Obrigada, Márcio. Um beijo no seu coração também. E depois disso, muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu dancei muitos anos com Charles Fernandes, que foi meu primeiro marido. E depois de um tempo eu comecei a dançar com Sandro Santos, que é meu parceiríssimo de 17 anos. Então, assim, um cara assim, super nota 1000, que me acompanha hoje, inclusive, um pouquinho antes dessa live. A gente estava num baile de um grande incentivador da dança, um senhor, que ele é garçom há mais de 50 anos na prefeitura, que é o seu Gileno. Sandro estava lá comigo, dançamos algumas danças, aí eu vim correndo para fazer essa live aqui com vocês. Depois de todo esse tempo, né, que eu contei lá na companhia do Carlinhos, eu comecei a ver todas as dificuldades, as fragilidades da dança. E a gente se encontrou, eu e a Denise Aquarone. Denise Aquarone, presidente do Colegiado Estadual de Dança. Denise está aqui comigo também, um beijo, minha grande parceira. E a gente começou a trocar muitas ideias sobre políticas públicas estruturantes e permanentes para a cultura e principalmente para o segmento da dança. E aí muitas coisas mudaram, o meu olhar mudou, eu comecei a entender, né, toda a fragilidade, toda a dificuldade, né, como a gente podia fazer para melhorar, o que a gente poderia, né, arregaçar as mangas e a luta. E eu entendi o quanto o colegiado tinha uma importância muito grande para a classe. Porque o colegiado, além dele lutar por muitas coisas, ele tem uma determinação, que é ocupar. Nós precisamos ocupar. Quando a gente não tem pessoas que façam pela gente, nós precisamos estar ali, ocupando os cargos. Foi nesse momento que eu estava concorrendo para ser conselheira estadual de cultura e venci. Dentro desse conselho, quando teve a eleição para membro do comitê gestor do Fundo Estadual de Cultura, eu estava ali e venci também. Então eu fui conselheira estadual de cultura, representante da Metro 1 e também fui membro desse comitê gestor do fundo, numa época que esse fundo estava travado. E eu vi de perto esse fundo, que estava 22 anos travado, ser destravado por essa secretária estadual de cultura maravilhosa, que é a Daniele Barros. Dani, minha querida, parabéns, você é uma mulher de fibra como a gente, aguerrida, determinada. E eu estava na reunião que ela bateu no peito e falou, eu vou destravar esse fundo. Eu lembro que eu olhei para a Denise para mim. Vamos lá, né? A gente vem numa caminhada que a gente tá meio São Tomé, não é verdade? A gente tá assim, quer ver, né, para crer. E eu tava ali, naquele momento histórico, né, presenciando esse fundo ser destravado. E num momento tão especial, que foi o momento ali da pandemia, onde os fazedores de cultura, agentes culturais, né, eles precisavam dessa entrada de dinheiro para
sair do sufoco. Então a gente viu isso acontecendo, isso foi um momento assim minimamente emocionante na minha vida, porque eu tava ali vendo os editais passando, eu não pude entrar em nenhum edital, também vivi muita dificuldade na pandemia, porque eu tenho uma empresa de terceirização em dança, mas eu não podia entrar em nenhum edital. Então eu vou dar uma parada aqui, nesse momento que eu estava como conselheira e o comitê gestor e membro do comitê gestor do fundo, e vou voltar um pouco. Lá atrás, quando eu falei para vocês da faculdade, quando eu estava quase saindo da faculdade, eu abri minha empresa de terceirização em dança. Eu entendia que a gente tinha que ter um outro olhar da dança e lá dentro das escolas, para facilitar os responsáveis das crianças, né? Porque às vezes a criança saía às 11h40 ou 5 da tarde, e aí a criança já estava ali na escola e ela seguia direto para a aula de balé. Isso foi um grande facilitador para muitos responsáveis, né? Porque a criança ficava direto, a gente ajudava a trocar a criança bem bonitinha para as aulas e o pai ganhava 1 hora naqueles dias que tinham a aula. Geralmente, cada modalidade tinha 2 vezes na semana, eles ganhavam 1 horinha de aula, 1 horinha, né? Para buscar a criança, que é assim, vocês que são responsáveis, que têm filhos, netos, né, sobrinhos, sabem quanto essa 1 horinha a mais às vezes fazem uma diferença danada na nossa rotina. E aí eu abri essa empresa de terceirização em dança com um olhar muito especial da dança para todos, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu abri pensando sempre que a dança é pro coordenado, para o descoordenado, para aquele que não tem ritmo, como eu, para aquele que não era flexível, como eu. A dança era para todos. Homens, mulheres, para qualquer um, qualquer classe social. Só que assim, eu tinha uma negociação com as direções, né? Era percentual por aluno. Cada aluno que entrasse, um percentual ia para o diretor da escola. Só que eu tinha filas. Eu dava aula e quando dava 10 horas, que acabava a minha última aula, eu tinha filas de pessoas pedindo bolsas. E aí a gente já começou a colher um outro. Só que como, gente? Como que eu coloco 100 crianças para dentro bolsistas e presto conta disso depois, né? O diretor ia falar, minha filha, você combinou comigo uma coisa e como é isso? Como vai dar certo isso? 300 crianças dançando, você me paga 200, tem 100 faltando. E aí eu tive que começar a pensar como que eu iria acolher essas crianças? Eu não queria que elas não fizessem aula. Eu queria dar essa oportunidade. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Por isso que eu quis voltar para fazer assim um parêntese exclusivo para essa minha visão bem nova, né? Porque foi a dificuldade que eu passei na dança, que os meus avós entenderam, mas nem todo mundo tem avós, né, que possam ajudar a contribuir financeiramente e que tenham também o entendimento do quanto a cultura, a arte são importantes na vida de um cidadão. Então eu comecei a pensar como que eu faria projetos sociais. Eu não tinha expertise de escrever projeto em editais, nada disso naquela época, mas eu queria fazer alguma coisa e essa minha inquietação foi ótima, porque eu comecei a abrir vários projetos sociais, vários. O primeiro convite que eu tive foi pelo Solar Bezerra de Menezes, do campo de São Cristóvão, onde a gente está até hoje. E depois a gente foi abrindo em várias paróquias que foram nos convidando. Então hoje a gente está na Nossa Senhora da Esperança em Botafogo, na Nossa Senhora da Consolata em Benfica, na Paróquia Santo André, no Santuário de Santa Edviges, muitas paróquias hoje que acolhem o projeto social CHS Dance. É um projeto que gera essa oportunidade, é uma responsabilidade social da minha empresa que está hoje também em vários colégios. Que isso, assim, é um orgulho muito grande. Inclusive, quero mandar um beijo enorme aqui, ó, para todos da minha academia, todos os meus alunos, esses responsáveis que são maravilhosos, que acreditam na transformação feita através da cultura e da dança, para os meus professores, vocês moram no meu coração. Hoje eu tenho professores que foram meus alunos, então, assim,
são como se fossem meus filhos. Então, assim, obrigada de coração por vocês estarem sempre do meu lado, por vocês estarem acreditando sempre que tudo vai dar certo. Eu sei que vocês devem estar cansados de escutar isso, né? Como que eu falo sempre isso? Tudo vai dar certo. Mas é isso, tudo vai dar certo mesmo. Porque é essa vibração positiva que a gente precisa ter. E aí, a gente foi nesse caminho de projetos sociais, de terceirização em dança em colégios particulares. Acabei de ver corações. Sérgio Bessa, você é um grande parceiro da CHS Dancing, aluno, amigo, um beijo. E a gente veio nessa caminhada, né, o tempo inteiro fazendo o quê? Fazendo que os alunos da academia particular e os alunos do projeto social CHS Dancing tenham oportunidades iguais. Oportunidades de dançar com professores qualificados. As minhas professoras são as mesmas, né, do particular e do projeto. Que todos esses alunos tenham oportunidade de subir no palco. Gente, vocês todos de dança, vocês sabem o quanto é mágico um aluno subir no palco. É aquele momento de ensaio, de determinação, de querer dançar bem. É o dia do espetáculo, é a maquiagem, é o cabelo, é o adereço que vai usar, ou o figurino. Então, eu tenho esse entendimento todo. Eu fui a bailarina que não era boa, eu fui professora sem estar 100% preparada e busquei sempre fazer muitos cursos de reciclagem para me sentir preparada. Eu cheguei a um momento que eu dava aula que eu sentia que eu tinha nascido para ser dançarina e para ser professora, né? E as pessoas falavam, nossa, eu adoro a sua aula. E isso é um combustível. Quando os alunos vêm e falam assim, a sua aula é incrível, não tem prazer maior, gente. Então, assim, eu tô vendo que tem vários alunos aqui também, ó. Beijos para todos vocês. Então, assim, eu tenho 32 anos, vou falar de novo. Eu tenho 32 anos que eu tô na cultura, na dança. E isso pra mim é muito orgulho. Eu bato no peito e falo assim, eu sou da cultura, eu sobrevivo da arte, da dança há muitos anos, né? Eu passei pela educação física, a educação física me ajudou, né? Mas muitos cursos que eu fiz curso com Tia Vandinha, né? Wanda Garcia, fiz cursos em muitos lugares, fiz curso com Marcelo Cirino em São Paulo, né? De dança urbana, olha isso, gente. Já dancei frevo, vocês têm noção do que é isso? A minha academia, por muito tempo, o Paulo Cristo, que pra mim é o maior frevista que tem, né? Se ele é o maior frevista do Brasil, é o maior frevista do mundo, porque só tem frevo aqui no Brasil. Ele falava assim, Cris, somente na sua academia tem danças populares. Então, é isso, gente, as nossas danças populares. Eu tive uma companhia de dança populares que ela parou ali na pandemia e a gente está precisando de um empurrãozinho que a gente vai dar aí para esse segundo semestre ou 2023 para ela retornar, para a gente também vibrar toda a cultura do nosso país. Então, hoje, eu sinto, né, exatamente as dores de toda a minha classe, em qualquer situação. É do pessoal que é dançarino, é do pessoal que é professor de dança, são dos empresários de dança, são dos donos de companhia de dança. Eu já estive em todos esses lugares, ou ainda estou, né? Na verdade, eu ainda estou, porque eu tenho a minha empresa ainda, a minha companhia que está prestes a voltar, e o que vocês talvez não saibam, eu ainda dou aula. Mesmo tendo passado, né, pelo setor público, eu ainda dou aula. Né? Nas minhas negociações, eu consegui me manter dando aula para as minhas senhoras que eu amo de um projeto social que eu tenho. Alongamento motivacional foi uma aula que eu idealizei com tudo que eu aprendi a vida inteira. Então eu tenho uma turma bem grande em Botafogo, que acontece todas as segundas e quartas, 9h30 da manhã, híbrida. Então se tiver alguém aqui que queira ver, queira estagiar, queira fazer, estão super convidados. Só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer mandar o link. E eu tenho uma turma que é assim, meu xodó, que eu dou aula, nossa, há mais de 20 anos, que é no colégio IP, que é PCD, Pessoas com Deficiência. E lá, eu quero contar isso também para vocês. Quando eu saí da faculdade, quando a gente sai da faculdade, a gente acha que
o mercado de trabalho vai estar aberto para você, né? Que você vai estar com todas as portas abertas. E não é bem assim, né, gente? A gente sai da faculdade e não é simples. E aí, o que aconteceu? Eu tinha uma aluna e a mãe que faziam aula comigo. Só que a mãe dela, que eu chamava de tia Cristina, ela era psicóloga na época, acredito que seja até hoje. E eu falei pra ela assim, eu tô me sentindo tão triste, sabe por quê? Porque na minha época da faculdade, eu acordava 5h30 da manhã, pegava 2 ônibus. Às vezes, quando eu me atrasava para pegar o meu primeiro ônibus, eu tinha que pegar 4, porque eu fiz Gama Filho, né, educação física, porque eu queria trabalhar da hora do almoço até de noite. Então, eu pegava vários ônibus para lá e para cá. E foi quando, assim, eu falei assim, aí eu fiz faculdade, eu tinha meu tempo todo da manhã e madrugada tomados, né? Isso quando eu não virava à noite, não dormia em cima dos livros, minha mãe me acordava, me dava café, me dava Guaraná Natural, para ver se eu conseguia dar conta de estudar e trabalhar, que não era fácil, porque eu também tinha bolsa, né, na Gama Filho por nota, então eu não podia ter uma nota menos que 9. E conclusão, quando eu fiquei sem esse tempo, com esse tempo ocioso, o que aconteceu? Eu me senti muito assim, não faço nada de manhã, eu posso acordar 10 da manhã. Só que eu pegava no trabalho 1 hora e até 9 da noite, 10 da noite. Então eu já fazia minhas 8 horas, né? Normais que qualquer trabalhador tem que fazer de trabalho. Só que eu fiquei muito incomodada por estar assim com as minhas manhãs tão tranquilas. O que aconteceu? Simplesmente a tia Cristina me falou assim, olha, eu marquei uma reunião para você sexta-feira de manhã, porque eu soube que você trabalhou numa Paralimpíada. Eu falei, gente, eu trabalhei numa Paralimpíada, mas o que você conseguiu? Não, eu marquei num colégio que é de pessoas especiais. Na época ela falou assim, pessoas especiais. Eu falei, pessoas com deficiência. Isso, Cris, isso. E aí você vai lá conversar com a diretora. Porque eu acho, Cris, que eles precisam o que você tem. Aí eu falei, tá bom, precisam o que eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho muita vontade de fazer tudo bem feito. Mas quando eu trabalhei na Paralimpíada, eu vou contar pra vocês, eu não trabalhei com grande entendimento. Eu tive essa matéria na minha faculdade, né, de pessoas com deficiência, como trabalhar, tudo, mas eu não tinha essa prática. Mas eu trabalhei com Paralimpíada, sabe como? Vocês vão se divertir agora. Eu era medalhista. Eu pegava, né? Não é nem esse nome medalhista, né? Mas eu falei agora, assim, veio na minha cabeça, mas eu não sei qual é o nome. Talvez vocês escrevam aqui, eu vá aprender agora. Eu era aquela pessoa que colocava a medalha no atleta que ganhou e dava 2 beijinhos. Então foi assim, e eu amava fazer isso. Eu adorava ali abraçar, beijar, entregar aquelas medalhas. E ela entendeu que no colégio de PCD eles precisavam desse amor, desse carinho, desse respeito. E foi assim. Eu fui para a reunião numa sexta de manhã, aí a diretora conversou comigo, eu falei, olha, mas eu quero um tempo, eu não estou ainda muito preparada, eu vou estudar mais um pouco. Não, Cris, fica tranquila, vem cá. Eu quero te apresentar os alunos daqui. Ela me levou no pátio, na hora de recreio, e falou assim, oi pessoal. O nome dessa diretora é Eliane, minha querida Eliane Ascioli. Amo você, Eliane, você é uma parceira de anos, eu não tô à toa, mais de 2 décadas no seu colégio. Ela chegou no pátio e falou, essa aqui é a Cris, ela é a nova professora de dança de vocês e já começa segunda-feira. E foi assim que eu comecei no IP. Esse final de semana eu estudei como nunca na minha vida. Eu engoli muitos livros, eu vi muita coisa. E a gente não tinha tanto esse recurso, né? Que hoje a gente tem de entrar na internet, pesquisar. Então eu lembro que tinha uma banca. Eu fazia pós-graduação nessa época, tinha uma banca na faculdade que você comprava uns livros assim, ou parcelados, ou um pouco mais barato. Eu comprei vários e fiquei ali comendo aquele final de semana. E quando eu cheguei segunda-feira para dar aula, foi incrível. Eu adorei. E até hoje eu amo e monto várias coreografias. Então essas 2 turmas eu ainda dou aula, é com muito prazer. São as minhas senhoras lá de Botafogo e os meus PCDs ali da Tijuca, da Instituição Pedagógica de Estimulação, que é o IP. E aí
voltando, né? Fizemos esse parênteses para contar tudo isso. Aí eu quero voltar lá e dar sequência lá no que eu estava falando do colegiado. Então, o colegiado, ele tem como regra que todos nós, membros, né, que a gente ocupe. O que é o colegiado estadual de dança, para vocês saberem? É um coletivo, né, com muitas pessoas que vocês não têm ideia. São 3 pessoas por regiões. Por região. Desculpa, 3 pessoas por região. E essas pessoas são todas da dança e lutam, né, por essas políticas públicas estruturantes nos municípios de cada região. Então, o que acontece? O nosso estado, né, geograficamente, politicamente, ele é dividido em 8 regiões. Culturalmente, nós dividimos em 10. Então, hoje, nós somos 30. Eu tô com a Denise Aquarone aqui hoje comigo, que é presidente do Colegiado Estadual de Dança, aqui na nossa live. Eu sou a vice-presidente do Colegiado Estadual de Dança e nós temos muitas pessoas que são nossos grandes parceiros em todo o estado. Então, a gente viaja o estado todo entendendo qual é a dificuldade de cada cidade, de cada região. E essas pessoas que estão, né, como representantes do colegiado nessas diversas regiões do estado, todas elas ou ocupam algum cargo no Conselho Municipal ou ocupam cargos no Conselho Estadual, como a nossa amiga Gisele Carvalho, que está aqui conosco também, como o Márcio Nascimento já ocupou, ou ocupam cargos dentro da secretaria da sua cidade. Isso, pessoal, é muito importante, porque somos nós que temos que ir lá lutar pelo que nós queremos e precisamos. A cultura, ela só vai caminhar para frente se a gente arregaçar as mangas e formos à luta, porque a gente já está cansado, né? De ir lá, bater em várias portas e a gente não conseguir que as pessoas lutem e façam por nós. Então, o que eu tenho para dizer para vocês de muito especial é que hoje nós temos um deputado federal que abraça a cultura, que abraça o segmento da dança, né? Nós já corremos muito atrás de políticas públicas estruturantes permanentes, não é política de governo. Muda a gestão, a política acaba e aí tem que se construir de novo. Não. Políticas públicas estruturantes e permanentes são políticas de Estado, que fiquem, que permaneçam. Pode mudar quanto quiser a gestão, mas aquela política vai estar lá, né? Isso é muito importante. E aí a gente tem o deputado Áureo Ribeiro, deputado federal Áureo Ribeiro, que é um amigo, um querido, uma pessoa que luta junto conosco pela cultura. Isso hoje faz muita diferença. A gente vive um momento muito especial por termos essa pessoa lutando conosco, do nosso lado ali no Colegiado Estadual de Dança. Só para vocês terem ideia, a gente tem a nossa regulamentação, né, da dança lá tramitando. Graças a Deus. Tudo isso vai ser bem concretizado em breve. Nós temos também, né, o PL, que é o projeto de lei do MEI da dança. A dança, ela não tem ali, você não consegue, como dançarino, se colocar dentro do MEI. Você tem que fazer, você ou é produtor cultural, ou você é qualquer outra coisa, porque está escrito assim, exceto dança. Como é que pode você não fazer parte? Você não poder marcar o seu MEI? Então a gente luta por isso. Então vamos lutando. Deputado Áureo Ribeiro está conosco e isso faz muita diferença. Então é um momento histórico, onde a gente tem uma secretária estadual de cultura que tem um olhar muito democrático, um olhar muito assim, você vê que ela tem o desejo de fazer acontecer e isso faz muita diferença. E temos um deputado federal. E a gente hoje, a gente entende que precisa de alguém lá na LERJ lutando pelos nossos direitos da cultura. E esse momento vai ser muito especial, que eu preciso falar para cada um de vocês
que eu, com muita garra, muita determinação, estou vindo para ser essa nossa pessoa. Eu estou como candidata a deputada estadual para defender a cultura, né? Para mostrar para todo mundo o quanto a cultura é importante, o quanto ela transversaliza com os outros setores. Quando a gente fala da cultura e pensa na cultura com a saúde, né? O que a gente vê? A gente vê com total clareza que a cultura, ela faz um trabalho de profilaxia. Ela evita doenças físicas e emocionais. Ela cura, como nós vimos na pandemia, o quanto a cultura salvou tanta gente, o quanto a cultura é importante. Quando a gente fala da cultura com a segurança, o que a gente mais quer, gente? O que a gente mais pede, né? Para que essas crianças, esses jovens, tenham um tempo de qualidade. É isso que a gente precisa. A gente precisa que essas mães que têm tanta dificuldade de criar seus filhos, tanta dificuldade de ganhar o seu pão de cada dia, tenham sossego no seu trabalho, porque seus filhos estão ali. No tempo que eles não estão na escola, eles estão com tempo de qualidade, fazendo uma atividade física ou um esporte, mas é um tempo que eles não estão soltos pelas comunidades, eles estão ocupando o seu tempo com algo de muita qualidade. Quando a gente fala da cultura com educação, é isso uma grande luta nossa do colegiado, que a dança, que a música, mas principalmente nesse momento a dança, que ela entre no ensino fundamental, porque é muito importante que a criança já vislumbre esse desejo desde nova pela dança, porque a dança vai dar um tempo de qualidade para essa população, essas crianças que estão começando agora. Então, eu tô num momento, assim, muito feliz de estar aqui falando tudo isso para vocês, porque a minha vida nunca foi fácil. A minha vida sempre foi de muita luta, muita determinação. E eu, por fazer projetos sociais meus, né, há tantos anos, há 2 décadas, sem nenhuma ajuda governamental, eu consigo dizer aqui para vocês quantas crianças já passaram pelos meus projetos. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de dançar? Crianças, jovens, adultos, terceira idade. E o quanto a dança é mágica. Ela tem um propósito grande a longo prazo. Mas a dança, você vê imediatamente, né, o como ela transforma uma pessoa. E transporta para um outro universo, onde a pessoa se oxigena. Você entra numa aula de dança, eu duvido que você saia com o mesmo semblante. Você entra, às vezes, mais pesado, mais preocupado, mais cansado. Mas quando você sai da aula, você tá leve, você tá feliz. Inclusive, eu tenho aqui, ó, a Valéria Martins, que não me deixa mentir. Valéria, um beijo. Valéria Martins é responsável por um projeto incrível na Cidade de Deus, onde a gente tem o prazer de apoiar, não é de hoje. Obrigada por você estar aqui com a gente, Valéria. Eu sei que você deve ter acabado de dar aula e entrado aqui. A gente, há pouco tempo, né, a gente conseguiu. Valéria participou de um festival onde 3 alunos, né, passaram com bolsa para Nova York. E não é fácil, gente. Como é que um aluno de comunidade vai para Nova York e se mantém lá para fazer um curso? E aí o primeiro que estava escalado para ir, o Daniel, precisava muito de ajuda, precisava muito de passagem, precisava de muitas coisas. E a gente se empenhou, né? Eu corri atrás, junto com toda a equipe do colegiado, muito com a ajuda da Cláudia Peçanha. E conseguimos as passagens, né, para o Daniel, para ele estar indo para Nova York fazer esse curso de dança. E certamente, né, eu acredito que ele nem volte mais, porque ele é um talento. Eu vejo cada vídeo dele lá em Nova York. Ele está lá em Nova York agora e a gente fica muito feliz de você estar aqui, Valéria, que você, né, consiga, né, fazer com que mais crianças fiquem assim tão maravilhosas quanto o Daniel e que a gente consiga, né, que esse caminho seja assim um caminho de muita luz para essas crianças da comunidade, que elas vislumbrem na dança uma grande possibilidade. E eu falo ainda mais,
que a gente consiga fazer isso com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e que a gente consiga, né, dar uma grande oportunidade profissional aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, que a gente não pense que os nossos talentos têm que ir embora para ganhar vida profissionalmente lá no exterior, que eles ganhem a vida profissionalmente com a dança aqui no Rio de Janeiro. É isso que a gente quer, é isso que a gente luta, que a gente consiga bater no peito e falar, eu quero viver de dança. E que a nossa família, muito zelosa e muito preocupada com o nosso futuro, fale assim, você vai, segue o caminho da cultura, da arte, da dança, pode seguir, porque você vai conseguir se manter com a profissão que você escolheu, com esse seu dom, com essa sua vocação. Então a nossa luta, né? Quando eu digo aqui para vocês que eu estou como candidata a deputado estadual, é para dizer para vocês o seguinte, eu tô aqui nessa luta, né, para fazer com que novas gerações, né, tenham a oportunidade de ter caminhos menos penosos, menos difíceis. É isso que eu espero. E eu quero dizer aqui, muito obrigada, tô vendo aqui um monte de gente com mensagens lindas, me dando parabéns, colocando corações, obrigada. A gente tá aí já no finalzinho da nossa live, foi incrível, muitas lives dessas virão. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu poderia falar aqui para vocês, mas horas, porque eu tenho várias histórias ótimas, várias histórias dentro da dança. Nossa, há pouco tempo eu ganhei um prêmio de profissional da dança de salão, né, lá com o seu Gileno, e já ganhei tantas coisas incríveis com a dança. Hoje eu vivo da dança, eu sobrevivo da dança, e eu quero que muitas pessoas tenham a oportunidade de viver da sua arte, da sua cultura, do que escolheram para ser a sua profissão. Que as pessoas olhem e falem assim, eu tenho várias profissões para te indicar, para você ter sucesso na sua vida. A dança, a arte, a cultura, e aí depois você escolhe se você quer medicina, advocacia, engenharia, mas essas com certeza em primeiro lugar, porque elas fazem o nosso coração se transbordar de alegria o tempo inteiro, e isso faz muita diferença. É muito bom quando a gente está tão pertinho assim da cultura, né, e a gente vê essa transformação. Então, olha, um beijo para todos vocês que participaram. Obrigada para quem está me desejando aí tudo de bom, né, Vitória, muito, muito obrigada, que a gente possa espalhar, né, espalhar arte e cultura por todo o nosso estado, que a gente possa deixar a cultura bem vibrante, que a gente possa gerar mais e mais oportunidades para a nossa classe, para a nossa população, porque com certeza a dança transforma, a cultura transforma, a arte transforma, e tudo isso salva muitas vidas. E isso que mais importa pra gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Tô muito, muito, muito feliz. Um beijo no coração. Tô vendo aqui o pessoal do colegiado aqui participando junto comigo. Marcelo Estrela, Iane, Cecília, Edson, Denise. É muita luta, mas assim que é bom, porque se for fácil também não tem graça, né, gente? Vamos lutar, vamos acreditar, vamos dar as mãos, porque a gente vai conquistar mais um lugar e vamos colocar uma pessoa do Colegiado Estadual de Dança na Alerj para lutar pela cultura do nosso estado. E eu quero uma placa bem linda lá no meu gabinete. Pode vir, que aqui é muita cultura e a gente entende o que a cultura pode fazer na sua vida. Um beijo grande.